Boa tarde a todos, a todas, a todes dessa Bahia maravilhosa. Uma saudação aos profissionais de contabilidade do nosso maravilhoso estado. Também para quem está em outros estados, né? Sabemos que, ultrapassando as barreiras geográficas, o nosso raio ele amplia a cada dia. E não temos dúvida disso. Já vi no chat aí que tem pessoas já de outros locais, inclusive Maceió, Alagoas. Então, sejam todos bem-vindos. Um evento que firma e consolida ainda mais a parceria do Conselho Regional de Contabilidade do Estado da Bahia e a Junta Comercial do Estado da Bahia. Queria, em nome da nossa nova presidente da Junta Comercial, da JUSEB, Marise Chastinet, saudar aqui o nosso amigo Pompílio, que é conselheiro aqui do Conselho Regional de Contabilidade e que é conselheiro e realmente membro de comissões e que tem uma expertise bem interessante e alinhado a temática que vai ser trabalhado hoje, até porque ele é contador e também é advogado. E aproveitar e já deixar as minhas saudações para o nosso amigo Jean e Silvio, que vai estar aqui daqui a pouquinho, para poder conversar com vocês, né? Para que, junto com o Pompílio, que vai estar mediando aí essa conversa, trazer, né, particularidades e insights muito importantes para que a gente possa estar dando as devidas orientações para aqueles que têm os seus clientes e que se estabelecem no processo de abertura de empresas, os seus contratos, e nesse processo digital, que hoje é uma realidade que não volta mais. A tendência agora é aprimorar e caminhar. E essas orientações são fundamentais, tanto do profissional da contabilidade, como também do profissional da área do direito. Então, queria dizer para vocês que eu sou muito feliz, é uma satisfação enorme poder fazer a abertura desse evento, poder passar o bastão para o nosso conselheiro Pompílio, para que possa convidar aqui os nossos anfitriões que vão estar aqui nesse momento, né, aqui em nome da Junta Comercial, né, do Estado da Bahia, a JUSEB, para que possa realizar esse trabalho aí em forma de parceria com o nosso conselho. Então, queria dizer que muitos projetos interessantes estão por aí. Estive essa semana em reunião com a presidente da Junta Comercial, então a gente tem algumas ideias, tem alguns encaminhamentos que vamos trazer em forma de parceria para que a gente possa trazer, né, mais informações de utilidade pública, mais capacitação e mais orientações. E é nessa pegada mesmo assim de contribuição a nível de informação que eu aqui franqueo a palavra para o nosso conselheiro Pompílio Donato, para dar continuidade mediante esse trabalho que promete. Então, desejo para vocês um bom evento. Boa tarde, Dedé. Boa tarde a todos os telespectadores, ao pessoal que está assistindo esse evento. Esse evento é muito importante, até porque o papel do contador e do advogado ganhou grande protagonismo com a lei da liberdade econômica. Isso os professores vão estar passando aqui ao longo desse tempo que a gente vai estar ministrando esse curso, e o fato do contador e do advogado ter tido um destaque, né, pela profissão que eles têm, a responsabilidade deles, trouxeram também algumas observações, alguma forma, o cuidado que o profissional vai ter que ter ao abrir uma empresa, principalmente agora com o processo digital, validando a assinatura de um cliente, validando um documento. Então, tudo isso traz mais responsabilidade para nós, profissionais. Contador e o advogado parte importante, né, peça importante, porque foi dada a eles uma fé pública ainda maior, né, do que já tinha no processo judicial, mas passou a ter no processo administrativo. E a JUSEB, ela, há algum tempo, ela já vinha adotando, e esse processo digital ele tem sido muito mais célere, né, no processo de abertura de empresa. Hoje, antigamente, a gente falava, pedia 15 dias para abrir uma empresa. Hoje, a gente pede o cliente para esperar 8 dias, até 8 dias, e na maioria das vezes a gente conseguiu encurtar esse prazo, e graças a isso, né, a participação nós, como contadores e como advogado, que a nossa fé pública, a nossa declaração que está
além de todo o processo da JUSEB, que está possibilitando essa abertura mais rápida, essa alteração contratual mais rápida. E, Dedé, que eu queria agradecer aqui, agradecer não, parabenizar, na verdade, a parceria do CRC com a Junta Comercial, que essa parceria vem desde da gestão passada, com o professor ACR. Eu lembro, né, há um tempo atrás, a grande dificuldade que nós tínhamos em conversar com a Junta Comercial, né? O contador, que é parte importante, acho que é peça fundamental na abertura da empresa, tinha grande dificuldade em dialogar com a Junta Comercial. E graças a essa parceria, nós conseguimos estreitar esses laços, diminuir bastante esse caminho, que acho que o diálogo que torna isso possível. Então, eu queria parabenizar a Junta Comercial, parabenizar o CRC, principalmente nós aqui, contadores do interior, né, que a gente não podia bater na porta da Junta Comercial, aqui era só um representante. Então, facilitou bastante. Então, agora a gente vai começar eu queria apresentar aqui para vocês os professores, o professor Jean Santos de Oliveira, que ele é advogado e diretor de registro. E com ele também toda a equipe da Junta Comercial está presente. No final, a gente vai poder sanar as nossas principais dúvidas, que não são poucas. Eu espero que eles tenham paciência, né, com a gente. E quero saudar também aqui o professor, ele que é advogado, procurador da JUSEB e presidente do Tribunal de Ética da Bahia. Queria chamar, já para iniciar o nosso evento, o professor Jean Santos de Oliveira. Boa tarde, professor. Boa tarde a todos e todas. Bem, posso iniciar? Bom, pode iniciar sim, professor. Tá. Primeiramente, boa tarde a todos e todas. Reitero, né, meu boa tarde. Informo de antemão que, para a gente, como junta comercial, sobretudo na parte que cabe a mim, como diretor de registro, é sempre um prazer, uma honra estar aqui. Haja vista que a parceria CRC com a JUSEB só tem se mostrado exitosa, né? Temos obtido diversos avanços, sobretudo graças a essa parceria constante e efetiva, né? São diversos webinars que são realizados, nossos técnicos, inclusive, estão aqui na retaguarda, também participando desse momento. E hoje eu espero que todos saiam daqui mais capacitados e possam aprender, de certa forma, a colaborar com o processo de registro empresarial, sobretudo no que tange agora, né, com a modalidade digital. Então, alguns avanços ocorreram e nada mais justo do que a gente estabeleça muito mais esse vínculo para que possamos dar a celeridade que é tão almejada pelos contadores e advogados. Registro aqui de antemão que a nossa presidente Marise Chastinet está numa agenda externa, não se faz presente. Contudo, ela envia os seus agradecimentos pela parceria que tem se mostrado, como sempre, repito, exitosa, e nada mais justo do que nós estarmos aqui e sempre convidados estaremos para poder estar contribuindo com o desenvolvimento econômico do Estado da Bahia, em especial, consequentemente, do Brasil, no que tange ao registro empresarial. Bem, a hora que você quiser, eu já dentro do conteúdo. Pode entrar no conteúdo. Pode. Vamos lá. Inicialmente, vou trazer um panorama acerca do registro, como era feito antigamente, que era o processo físico, para o digital, e a partir daí a gente vai estar adentrando de fato o tema, qual seja poderes e consequências da atuação de contadores e advogados na abertura de empresas no processo digital. Primeiramente, é importante e é notório que o mundo empresarial ele é dinâmico. E sendo ele dinâmico, se torna cada vez mais desafiador. Ele é tão desafiador de forma que as tecnologias exigem do empresário constante atualização sobre as tendências e ferramentas digitais, como forma, sobretudo, de garantir a sobrevivência dos empresários do segmento empresarial no mercado, bem como sua competitividade. De igual modo, a administração pública ela também precisa estar acompanhando essa evolução,
Observe que antigamente a gente falava muito no processo físico e hoje nós estamos diante da modalidade digital, né? E como é que a administração pública acompanha essa evolução? Simplesmente atualizando seus processos, facilitando e simplificando a atuação de empresas, de modo a reduzir a burocracia para que esta não seja, portanto, um entrave para o exercício da atividade empreendedora. E é neste sentido que o DREI, que é nosso, digamos assim, mentor técnico, ele vem promovendo diversas alterações legislativas, visando tornar o procedimento mais célere e menos oneroso para toda aquela pessoa que busca empreender. Então, às vezes a gente tem aquela pessoa que quer abrir uma empresa, por menor que seja, ela quer empreender, e muitas vezes a burocracia acaba se tornando um entrave para o exercício dessa atividade econômica. E aí o DREI vem com as alterações legislativas, né, através das suas instruções, justamente para poder garantir que essa atividade empresarial ela possa ser, de fato, desenvolvida, destravando certos procedimentos. Observe, portanto, que isso ocorre, embora seja notório e necessário garantir, sobretudo, a segurança contra fraudes e o necessário controle sobre a atividade empresarial. A Lei de Liberdade Econômica, por exemplo, ela nasce, mas não dá uma carta em branco para ninguém, para poder fazer o que bem entender, logicamente. E essa atividade, o controle da atividade empresarial, ele é exercido, sobretudo, através do compartilhamento de dados. Há exemplo de compartilhamento de dados entre Receita e as juntas comerciais, Receita Federal e juntas comerciais. Dentre os principais avanços, nós podemos citar um específico, que é a Lei 13.874, de 2019. É aquela lei que todo mundo conhece como que Lei de Liberdade da Atividade Econômica, ou Lei de Liberdade Econômica, também conhecida como Declaração da Atividade Econômica. Ela se baseia em 4 princípios básicos. E, notadamente, nosso momento aqui, a gente vai puxar especificamente para um, e logo a mais vocês vão entender. Quais são esses princípios básicos? São 4. A liberdade econômica como uma garantia, observe o termo que ele usa, garantia no exercício de atividades econômicas, a boa-fé do particular perante o poder público, e aí eu peço que vocês prestem bastante atenção nesse princípio, boa-fé do particular perante o poder público. Acredito que esse seja, de fato, o cerne de toda a discussão. A boa-fé do particular perante o poder público, ela traz algumas prerrogativas, traz alguns direitos, contudo, deveres também estão ali inseridos e que muitas vezes a gente acaba não prestando tanta atenção e achando que essa boa-fé nos dá aval para fazer o que bem quiser a nível de desenvolvimento da atividade empresarial. Lá mais na frente a gente vai poder estar pontuando isso. Outro princípio, a intervenção subsidiária e excepcional do Estado sobre o exercício de atividades econômicas e o reconhecimento da vulnerabilidade do particular perante o Estado. Observe que esses 4 princípios, eles vêm como forma de contribuir. Eu resumiria os 4 princípios nos seguintes aspectos. Contribuir para o exercício da atividade econômica. Ora, a lei está ali, está posta. Cabe agora ao interessado, a quem queira empreender, fazer um bom uso dela. Não à toa, eu entendo que o tema dessa webinar é de extrema importância, quando ele fala poderes e consequências da atuação de contadores e advogados na abertura de empresas no processo digital. De suma importância, por quê? Porque justamente a Lei de Liberdade Econômica que confere essa prerrogativa, esse poder, sobretudo do uso da boa-fé, quando, por exemplo, for autenticar um documento que vai ser submetido a uma junta comercial, o exagero da utilização desse poder, dessa boa-fé, pode, de fato, acarretar consequências. E é isso que acaba sendo um ponto forte desse momento aqui, ímpar. Assim sendo, nós entendemos que a principal contribuição da Lei de Liberdade Econômica é justamente a efetivação do que é previsto na Constituição Federal, lá no seu artigo 1º, onde ele trata na questão da livre iniciativa e dos valores sociais do trabalho, consubstanciado, sobretudo, como um fundamento do Estado Democrático de Direito. A Constituição Federal, no seu artigo 1º, ela vem trazendo essas 2 situações como base do Estado Democrático de Direito. Aí, quando você vem uma lei de liberdade econômica, ela nada mais faz do que regulamentar o princípio da livre iniciativa e o valor social do trabalho, garantindo, assim, que quem quer empreender possa, de fato, empreender.
destravando todos os procedimentos para que isso seja de fato possível. Ou seja, trata-se nada mais, nada menos do que o direito que o particular tem, passa a ter, de desenvolver toda e qualquer atividade econômica. Logicamente, sendo essa atividade econômica lícita, né? Sem sofrer, de fato, uma intervenção direta do Estado. É importante ressaltar que a Lei de Liberdade Econômica, ela representa um marco para o Brasil. Por quê? Diante de um país tão burocrático como o nosso, ter uma lei que consiga congregar instruções, que consiga nos nortear acerca de como conduzir para termos exercer a atividade econômica, ela, de fato, representa como um marco, né? E aí a gente já adentra, observe que a gente falou há pouco da Lei de Liberdade Econômica, a 13.874. Aí agora a gente já adentra na Instrução Normativa 81 de 2020. Eu estou tentando ser o mais sucinto possível e rápido para que vocês entendam e para que nós possamos chegar no ponto crucial do nosso encontro aqui, que eu resumiria o ponto crucial como a utilização correta do princípio da boa-fé para advogados e contadores, né? E aí, a Instrução Normativa 81 de 2020, ela se alia à Lei 13.874, justamente para poder consolidar este movimento de simplificação e o desejo de consolidação das normas. Observe que a IN, essa IN 81 de 2020, desculpe, ela vem impactar de forma tão crucial que ela acaba, inclusive, acarretando na revogação de 44 instruções normativas e 12 ofícios circulares. Isso quer dizer que ela passa a ser compreendida como, na verdade, um compêndio. Ela passa a englobar diversas orientações para o exercício regular da atividade empresarial. O que antes era feito de forma esparsa, você tinha diversas legislações, diversas instruções sobre determinados temas, a IN 81, ela, visando garantir celeridade, simplificar procedimentos e processos, ela diz assim, olha, a partir de agora é comigo. Abarca todas essas legislações, revoga o que tiver que ser revogado e, aliada à Lei de Liberdade Econômica, busca fazer a efetivação de fato daquele princípio lá atrás que a gente traz da Constituição Federal, do artigo 1º, que é garantir justamente a livre iniciativa. Algumas das mais interessantes alterações que essa IN traz, ela traz justamente para poder desburocratizar. Observe que a gente está falando aqui. A legislação, em tese, ela faz a parte dela. Ela nos dá elementos para garantir que o empresário ele possa desenvolver a atividade econômica dele. Ela nos dá elementos, nos dá condições de buscar a regularização de empresas, buscar um registro, enfim. E dentre as principais contribuições que essa IN traz, elas se relacionam, sobretudo, ao nome empresarial, reconhecimento de firma e autenticação de cópia. Observe, aí eu novamente puxo um negrito para a palavra autenticação de cópia, que lá mais na frente a gente vai poder estar amarrando um pouquinho também esse entendimento. Ela também traz uma contribuição significativa para a ampliação do registro automático. Observe que hoje já podemos contar com alguns processos que são meramente automatizados e que garante, inclusive, sobretudo, a celeridade. Quem é contador e advogado que atua, sobretudo no registro empresarial, costumeiramente percebe que alguns procedimentos estão mais automatizados ao ponto de garantir celeridade. E aí, novamente, repito, a importância da boa-fé dos profissionais quando do protocolo de seus documentos perante as juntas comerciais e demais órgãos públicos. Então, dentre tantas contribuições, a IN ela se configura, então, como uma verdadeira revolução. Nós, pelo menos nós das juntas comerciais, acredito que todas as juntas comerciais do Brasil, acabam abraçando a IN 81 justamente porque ela representa essa revolução. É uma revolução almejada, haja vista que facilita, inclusive, a análise dos processos e procedimentos. Uma vez todos estão ali, nós temos agora um norte para fim de análise de processos e também contadores e advogados passam a ter um referencial mais exato. E a IN 81, portanto, ela tem um papel de orientar o exercício da atividade empresarial, consolidando e espelhando-se, portanto, em demais normas, a exemplo, sobretudo, da norma maior, da nossa Carta Magna, que é a Constituição Federal de 88. E é através dela que o empresário dá início à sua função social,
Observe que o lucro é importante para o exercício da atividade empresarial. Contudo, não sem deixar de considerar também a função social, né, a partir do registro ou exploração da atividade empresarial. A IN, portanto, ela é responsável por auxiliar que a função social ela seja de fato exercida pelo empresário ou pelo empreendedor, prezando, sobretudo, pela livre iniciativa. Observe que a gente falou em livre iniciativa lá atrás, quando a Constituição Federal, no artigo 1º, versa sobre a livre iniciativa. Observe que é o artigo inaugural da nossa Constituição Federal, já falava ali em livre iniciativa. Portanto, a Constituição Federal fala da livre iniciativa, mas com o tempo a gente foi percebido, na verdade, que as leis, as legislações não estavam dando suporte ou condições de garantir essa livre iniciativa. Quem queria empreender tinha interesse total de empreender, mas não via condições jurídicas. E aí você vê que a liberdade econômica, que também tem seus defeitos, digamos assim, vem aí para poder dizer, olha, empreendedor, estou aqui para poder te dar esse suporte. E vem o DREI com a IN 81 e diz, pronto, estamos juntos. Vamos conseguir garantir a você, empreendedor, condições favoráveis para empreender. E é assim que as juntas comerciais, em verdade, todos os serviços públicos têm se voltado. O que é que eles têm feito atualmente? Temos voltado, sobretudo, para a mecanização ou a necessidade imperável de garantir que todos os processos sejam digitais. Observe que a gente lá atrás falava-se muito em processo físico, onde era muito papel, muito carimbo, muito atendimento, né? Hoje nós estamos voltados mais para a modalidade digital dos procedimentos. E a modalidade digital, ela garante, sobretudo, a desburocratização, segurança jurídica. Observe que por que a gente fala em segurança jurídica, mesmo nos meios digitais, onde não é raro termos conhecimento de fraudes. Nós podemos falar em segurança jurídica porque todos os instrumentos que são utilizados para fins de validação de documentos, eles são certificados, né, e garantem, portanto, a celeridade. Além do mais, podemos também falar na redução de custos. Para quem é advogado, para quem é contador, isso é algo extremamente importante, porque você acaba, inclusive, melhorando o seu capital, né? Haja vista que hoje não se fala mais naquela quantidade de você sair com quantidades infinitas de papéis para poder estar peticionando nas juntas comerciais ou até mesmo em órgãos jurídicos, nas esferas judiciais. Os advogados hoje têm uma realidade que são os processos digitais e o processo nas juntas comerciais não é diferente. Hoje, praticamente, você pode ter um processo que inicia na modalidade digital e conclui também de forma digital, tirando, assim, aquela quantidade infinita de papéis que, por consequência, acaba sendo um custo operacional para quem quer empreender, né? E, aliado a isso, nós temos também, e é algo muito falado, o viés ambiental da coisa. Por que viés ambiental? Com a redução de papel, consequentemente, você tem aí uma redução considerável de desmatamento, haja vista que a modalidade digital tira a necessidade da utilização demasiada de papel. Acontece que a evolução do registro comercial através das plataformas digitais não pode ser, portanto, considerado como um cheque em branco para o requerente. O que eu quero dizer com isso? O fato de ser digital o procedimento não pode implicar necessariamente que o requerente entenda que pode fazer o que bem quiser. Não, ao contrário. Existem leis e normas regendo justamente os atos que eles devem estar praticando, né? Então, eles têm que permanecer aliados à legislação para garantir, sobretudo, a lisura do processo, a legalidade e a segurança jurídica dos atos que eles praticam, no nosso caso, para as relações comerciais. E aí a gente acaba revisitando o tema da nossa palestra, qual seja poderes e consequências da atuação de contadores e advogados na abertura de empresas no processo digital. Por que vamos revisitar nosso tema? A Lei 8934 de 94 passa a conferir ao advogado e ao contador a prerrogativa ou a possibilidade de declarar a autenticidade de cópia de documento apresentado durante a prática de atos de registro. Observe tamanha importância, credibilidade e confiabilidade que advogados e contadores passam a ter. Lembre-se que lá atrás a gente precisava trazer o documento reconhecido firma, o autenticado em cartório, enfim. Hoje não.
Hoje, no processo, quer seja judicial, quer seja aqui na esfera do registro empresarial, o contador e o advogado, ele tem o poder, e aí eu entendo como um poder, ele tem o poder de atestar, reconhecer a veracidade e a autenticidade de determinado documento, sem precisar necessariamente submeter ele a qualquer outro tipo de autenticação. Essa medida ela aprimora o ambiente de negócios, ao passo que também simplifica procedimentos. Observe que, neste caso, advogado e contador, ele não vai mais precisar ir num cartório ou ir em qualquer outro órgão para poder atestar, como se verídico fosse, determinado documento que é apresentado a ele, que ele tem conhecimento de que é, de fato, verídico. Né? E aí, qual é o principal fator que essa legislação traz? É o que eu falei lá atrás, a fé pública. E aí eu falo em letras garrafais, negrito e maiúscula. Fé pública talvez seja o cerne da nossa discussão hoje. Por quê? É essa fé pública que os advogados, contadores e requerentes, de modo geral, têm que saber fazer bom uso. Porque eles vão, a partir daí, e com o poder que a lei 8.934 lhe confere, autenticar, reconhecer a veracidade de determinado documento dentro do limite da lei. Né? Isso evidencia, sobretudo, a importância do profissional e a confiabilidade dele para o registro empresarial e, por consequência, para o desenvolvimento do país. É importante destacar que essa legislação ela confere o poder, essa lei ela confere o poder, mas ela também confere obrigação, uma vez que a utilização desse poder, dessa prerrogativa de reconhecer e autenticar documento como se verídico fosse, traz para o profissional, contador e advogado o ônus de garantir que aquilo de fato seja efetivo. Logo, é importante que contadores e advogados tenham discernimento e entendam que submeter a esta junta comercial, ou qualquer outra junta comercial, ou a qualquer outro órgão público, documento sabidamente inverídico, constitui-se não somente uma fraude, como uma má utilização da boa-fé. A boa-fé que nós, eu digo nós, porque eu também sou advogado, nós tanto lutamos para poder conquistar, e conquistamos através dessa legislação. E aí eu vou chamar a atenção para um caso concreto. Eu trago aqui um caso concreto, uma vez que, por vezes, não são raras as vezes, são submetidos à nossa análise como junta comercial alguns processos peticionados por requerentes. E aí eu não digo contador ou advogado, porque são diversos requerentes. Né? E, diante da análise de alguns processos, não é raro entendermos e perceber que alguns documentos chegam para nós ilegíveis, rasurados, e, em alguns raros casos, com evidências claras de adulteração. Ora, se o cliente procura um profissional para poder apresentar junto a qualquer junta comercial determinado pedido, quer seja uma constituição, quer seja uma alteração de empresa, esse profissional ele certifica-se antes de que aquele documento apresentado pelo cliente é autêntico, é válido. E tendo certeza, e aí não há espaço para dúvida, uma vez que, existindo dúvida do profissional acerca daquele documento que a ele é submetido, ele não deve atestar o seu ciente, ele não deve atestar a sua autenticação. Por quê? Porque se ele autentica um determinado documento e submete à junta como sendo verdadeiro, sem ter a certeza absoluta de que aquele documento ele puxa para si a responsabilidade, quer seja civil, penal e, além do mais, a responsabilidade ética perante o seu órgão de classe. Né? Por isso é crucial e importante que a celeridade tão pretendida e tão buscada pelo advogado, pelo contador e pelo empresário não seja entendida como uma justa causa para o peticionamento de documento ou de qualquer ato fora das formalidades preconizadas. E aí, a título de exemplo, como eu falei que ia citar um exemplo, eu vou citar um exemplo aqui, recente, inclusive. Né? Certa vez, eu fui instado por um julgador
acerca de um pedido de transferência de sede de uma empresa. Logicamente, não vou citar a empresa por questão ética. E durante o pedido de transferência de sede dessa empresa, foi informado no ato, equivocadamente, a junta comercial de origem. Observe, tem que se informar a junta comercial de origem. E aí, essa informação veio assinada e reconhecida por um profissional. Ele assinou atestando a veracidade daquele documento de que a junta comercial de origem era a junta X. Ocorre que aquele pedido foi colocado em exigência, porque estava divergente da junta que deveria estar, da junta correta. Tendo sido colocada em exigência, o cliente recebeu o processo novamente e devolveu, supostamente com a exigência cumprida. Ora, o contador, logicamente, baseado no princípio da boa-fé, entendeu que, pronto, ele sanou a exigência. Só que, para espanto do julgador, quando ele foi analisar o processo, ele percebeu que, na verdade, o documento tinha sido adulterado, digamos assim. Como? O profissional simplesmente acostou ou colou mesmo a imagem da junta correta sobre a junta errada. Com letras, enfim, formatação toda idêntica. Não fosse a perspicácia do julgador, o processo seria aprovado e, consequentemente, nós como junta, teríamos aprovado um documento sabidamente aparentemente fraudado. Vamos ler dessa forma. O que aconteceu? Como nós tivemos a possibilidade de chocar o documento apresentado com o documento da junta original, restou evidenciado que não se tratava de um documento, como eu posso dizer, fica até difícil de justo, não sei, enfim, acredito que quem está me ouvindo entendeu. Então, nesse caso, foi colocado novamente em exigência o processo, contudo, cientificando o requerente para que ele adote a medida correta a nível de apresentação do documento idôneo. Eu acredito que essa seja a palavra mais cabível. Sem obstar, contudo, que a insistência em apresentar o documento sabidamente fraudado poderia acarretar na responsabilização dele perante a esfera civil, criminal e junto ao seu conselho de classe. Observe, portanto, que o profissional que peticiona, ele atualmente acosta essa declaração de autenticidade de todos os documentos e cópias apresentados na junta comercial. E é nesse sentido que eu repito, ele chama para si a responsabilidade. E chamando para si a responsabilidade, ele responde junto com o cliente por aquele ato praticado equivocadamente. Leia-se equivocadamente para poder a gente não utilizar termos mais grotescos, talvez, né? E é importante a gente entender e saber separar que, assim como existe o profissional que pratica um ato como esse, existe o 99,9% de profissionais de excelência. E nosso foco como junta comercial é tratar esses profissionais de excelência. Não à toa, situações como essa narrada aqui agora, nada mais é do que uma exceção à regra. Né? Haja vista que, sempre baseado no princípio da boa-fé, entenderemos repetidamente de que os documentos apresentados nessa junta comercial estão todos compatíveis com a legislação vigente. Então, portanto, é imperioso destacar que a Lei de Liberdade Econômica ela vem com um único fito, que é destravar processos e procedimentos. Ela visa garantir e permitir o livre exercício da atividade econômica. Novamente, repito, nos moldes da Constituição Federal, em seu artigo 1º. Ela baseia-se exclusivamente no princípio da boa-fé. Observe que a Lei da Liberdade Econômica traz ali 4 princípios. Contudo, para nós, que estamos aqui, sobretudo, na condição de receptores das demandas dos empresários e dos empreendedores, o princípio da boa-fé talvez seja de todos o mais importante, porque ele garante, sobretudo, a lisura do processo. Errar, natural. Colocar um processo de exigência, completamente normal.
O que não pode se permitir, talvez, e com certeza, na verdade, é a utilização do princípio da boa-fé para induzir um profissional a erro e, por consequência, ter um pedido ou um pleito aprovado fora dos padrões legais exigíveis, né? Inclusive, é importante eu salientar que acostar a assinatura colada, e não é raro isso acontecer, acaba sendo, inclusive, prejudicial para o próprio requerente. Por quê? Muitas vezes, o nosso sistema consegue identificar quando a assinatura ela é colada. Então, assim, quando valida, quando autentica, se um jogador, porventura, se passar, digamos assim, quando o cliente recebe a sua via única, às vezes o documento vai ser assinatura, porque o sistema não reconhece essa assinatura, não reconhece que naquele documento existe uma assinatura. E aí depois muitos voltam e falam, mas eu entreguei o documento assinado. Correto, você entregou um documento assinado, só que assinado de forma errada, ou alterada, adulterada. E aí o que acontece, o prejuízo, que o processo é colocado em nulidade. Quando possível, né? Então é isso. Entendemos, portanto, que os poderes conferidos aos advogados contadores pela Lei de Liberdade Econômica, em especial no que tange à atribuição de boa-fé aos atos que eles praticam no momento da autenticação dos documentos submetidos às juntas comerciais, tem o condão de trazer confiabilidade aos processos de registro empresarial. Profissionais que, porventura, descumprem as normas legais e tentam, ainda que por imperícia, praticar atos fora dos ditames legais, devem ser submetidos, portanto, aos órgãos fiscalizadores de fato e responsabilizados por tais atos. E aí, nesse ponto, eu entendo pertinente que o meu colega, né, o doutor Silvio Garcês, deve explanar melhor, né? Já que aí nós adentraremos a questão da ética profissional mesmo, né? Grosseiramente falando. E é nesse sentido que eu acabo concluindo a minha fala, reiterando, portanto, que é possível, sim, garantir que a Lei de Liberdade Econômica represente, na prática, um avanço para as juntas comerciais, um avanço para os contadores e um avanço para os advogados, como mediante a utilização simples e clara do princípio da boa-fé. Utilizar do princípio da boa-fé só é vantajoso para o empreendedor, que garante maior celeridade, transparência, lisura e, sobretudo, desenvolvimento econômico para si, para a Bahia e para o país. E é assim que eu me despeço e agradeço imensamente este momento. E reitero, inclusive, e informo que estou aqui com minha equipe, com parte da minha equipe, a quem eu sempre presto as mais sinceras e grandes homenagens, porque sem eles nada é possível, e sem vocês também nada é possível. Nada é possível, né? E vamos juntos construir a economia que o Brasil tanto precisa. Um abraço, pessoal. Quero agradecer aqui a explanação do professor Jean. Ele falou, né, o professor falou sobre o princípio da boa-fé. Eu acho que é o princípio que norteia todas as relações, que deve nortear todas as relações jurídicas, e principalmente quando você o contador está representando outro, né? Se você tem que ter boa-fé representando a si, eu acho que a boa-fé representando ao próximo deve ser dobrada, porque você tem que ter um cuidado maior com a aplicação desse princípio. E eu achei muito interessante, né, interessante não, não sei nem a palavra que se dá, é muito importante essa nova lei de liberdade econômica, essas alterações que houve no DREI, isso é muito importante para a economia. Eu lembro, só rapidinho, professor, quando eu comecei contabilidade como office boy, e naquela época a gente pagava uma taxa de R$9, ia na junta comercial, emitia essa taxa, só para saber, né, os nomes. Aí escolhia 3 nomes, a gente escolhia 3 nomes, ia lá e pagava a taxa para consulta do nome. E hoje, que há 15, 16 anos, a gente vê como a tecnologia tem nos ajudado. Aqui na região, sol muito quente, eu ia para a junta comercial à tarde,
a gente gastava com impressão, gastava com tempo, o escritório de contabilidade tinha que ter office boy, e mudou bastante, né? E a participação do contador e do advogado, ela se tornou muito importante, porque antigamente você tinha que ir no cartório reconhecer o documento, e essa responsabilidade de reconhecimento do documento passou para nós, né, profissionais da contabilidade. Isso é muito interessante. Eu agradeço mais uma vez a participação e, ao final, a gente vai ter algumas dúvidas. Eu quero o apoio da equipe da junta, do professor, para estar sanando essas dúvidas. E agora, a gente, na segunda parte do nosso encontro, quero falar aqui com o professor Silvio, trazer o professor Silvio Garcês, para apresentar um pouco dessa parte da responsabilidade ética. Boa tarde, professor Silvio. Boa tarde a todos. Começar agradecendo ao nosso presidente, André Luiz, pelo convite. Muito honrado de estar aqui com vocês. Um cumprimento especial aí ao meu colega Jean, né? Nosso mediador Pompílio, colega. E repetindo, boa tarde a todos que estão acompanhando essa webinar. Primeiro, é difícil falar depois de Jean. Pompílio, repare que Jean ele apresenta com uma leveza, mas ele exaure o conteúdo. Então, sobra pouco para eu falar. Eu estou aqui organizando, porque muito do que eu pensei em falar, ele já falou. Mas isso é interessante porque, de qualquer maneira, segue uma harmonia de raciocínio. Repare, nós vivemos uma época em que o princípio da colaboração e da boa-fé, eles estão em letras maiúsculas. Eles estão num papel fundamental para que se tenha resultados adequados em prazos, ou seja, processos mais céleres e conteúdos aperfeiçoados. Uma sociedade para evoluir, e a gente viu aí a lei da liberdade econômica, quem é mais velho lembra de todo o esforço na década de 80, final de 70, do ministro Hélio Beltrão em desburocratizar o Brasil. O Brasil ainda precisa avançar muito, mas a desburocratização passa pela participação de todos nos procedimentos que são motores das atividades, especialmente atividades econômicas, não só, mas as atividades do terceiro setor, atividades sociais, a participação de todos os agentes, de todos os atores, sejam eles integrantes do poder público, sejam eles da iniciativa privada. Mas isso só é possível se nós tivermos a compreensão exata do que é essa colaboração, que só tem valor se vier acompanhada da boa-fé. Por isso, eu endosso quando Jean falou, o princípio da boa-fé, ele é o ponto que marca a diferença de uma sociedade evoluída, desburocratizada, para uma sociedade que precisa das correntes do poder público, que tudo precisa passar pelo agente público, porque o integrante da iniciativa privada não merecia no passado essa distinção, como você disse, Pompílio, esse destaque para atuar. Nós temos vários exemplos disso. E você que é advogado, os que estão ouvindo que são advogados, veem no próprio processo judicial, já no passado, quando o advogado podia declarar a autenticidade do documento, como hoje, dentro do processo civil, um dos princípios é o princípio da colaboração. No direito civil, a boa-fé objetiva, ela é princípio também. Então, a sociedade, para evoluir, ela traz esta marca. No registro mercantil, não é diferente.
No registro mercantil não é diferente. E aqui foi citado um exemplo de participação contributiva. É a possibilidade de advogados, contadores, poderem declarar autenticidade. Isso tem previsão expressa. Citou-se aí a Instrução Normativa 81, que compilou, consolidou uma série de normas que estavam esparsas. Ela, no artigo 28, traz expressamente que a autenticação de documento pelo cartório deverá ser realizada pelo servidor da junta, mediante comparação, ou pelo advogado, contador, técnico em contabilidade da parte interessada. Então, o que se vê aqui se distinguiu alguns profissionais estendendo para ele um poder, estendendo para ele um papel de destaque, como você mencionou. Veja que a regra matriz, a regra de origem lá atrás, você somente podia conferir a autenticidade quem tem fé pública, e somente tinha fé pública o agente público. A fé pública era uma prerrogativa de crédito atribuída exclusivamente aos agentes públicos. Quando a gente tem esta ampliação para integrantes de iniciativa privada de algumas carreiras, você vê que, no fundo, há uma possibilidade de você alcançar a eficiência do serviço, o prazo razoável do serviço, mas, sem dúvida, não há bônus sem ônus. Então, se de um lado alguns profissionais são distinguidos, por outro, também poderão ser responsabilizados. A fé pública, apenas para a gente refletir, é uma autenticação da verdade dada aos atos. E a autenticidade, quando eu declaro a autenticidade, eu declaro a exatidão e a verdade que está naquele instrumento e que são incontestáveis, até prova em contrário. Ou seja, a palavra do advogado, a palavra do contador e do técnico de contabilidade tem uma presunção de verdade semelhante ao do agente público. É claro que isso não poderia vir sem consequência, é claro. E nós temos que pensar sempre os campos da consequência. Então, veja, quando você faz uma falsa declaração, você pode ser responsabilizado em 3 esferas do direito. No direito civil, no direito administrativo, que eu diria o disciplinar, e no direito punitivo, no direito penal, criminal. No direito civil, nós temos a teoria da responsabilidade civil, não é? E o artigo 927 do Código Civil estabelece que aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Esse dispositivo faz menção aos artigos 186 e 187, que são os artigos que trazem o significado de ato ilícito. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência, imperícia, violar o direito ou causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Veja, portanto, que na hora que você, profissional, faz uma declaração daquela, se você não tem a dimensão do alcance dessa declaração, você tem que compreender que, em algum caso concreto, você poderá responder civilmente por isso. É verdade que a nossa obrigação é de meio, não é de resultado, seja do advogado, seja do contador, ou seja do técnico. Mas se o insucesso de determinado ato da vida
decorreu de um dolo ou de uma culpa grave do profissional que declarou, no caso específico, a autenticidade do que autêntico não era, ele poderá, sim, responder a uma ação na justiça comum. E mais, além de responder a uma ação na justiça comum, ele poderá responder, junto ao seu conselho, um processo ético. Por quê? Cada um na sua particularidade de escrita, mas tanto o Código de Ética de Contador, que se aplica ao técnico de contabilidade, quanto ao técnico de contabilidade, quanto o Código de Ética de Advogado, prevêem a necessidade, a imposição do profissional atuar com decoro, com lealdade, com boa-fé. Tanto um quanto o outro. No caso específico do advogado, existe uma regra no Estatuto, que é lei federal, bem expressa. O advogado é responsável pelos atos que no exercício profissional praticar com dolo ou culpa. Mas não tivesse essa regra expressa, as próprias regras deontológicas, as regras de introdução da profissão, tanto do advogado quanto do contador e do técnico, estabelecem a necessidade desta atuação como exercício de virtude. Não sem razão, foram esses profissionais que foram distinguidos. E aos conselhos, se espera e compete exatamente separar os que mal utilizam desse destaque, dessa distinção. Como disse Jean, um pessoal pequeníssimo poderia contaminar essa regra. Neste caso, não só a ação civil específica, se cabível, mas o processo disciplinar, ético-disciplinar de cada conselho, no fundo, tem a missão maior de permitir que essas profissões continuem sendo merecedoras dessa confiança da sociedade. Porque, observe, aqui nós estamos falando de interesse público. Nós todos, que somos prestadores de serviço, o advogado, o contador, nós todos temos que entender que, neste momento, com base no princípio da colaboração, com base no princípio da boa-fé, nós temos que ter a responsabilidade pela declaração de que aquele documento corresponde ao original. Ele tem a autenticidade, portanto, e isso é fundamental que os conselhos atuem para não se perder o status e não causar o prejuízo a 99% daqueles que atuam corretamente. Mas não só na esfera do direito civil, como na disciplinar ético, nós temos também a responsabilidade criminal. Veja, aqui, no exato instante em que o profissional, a quem lhe é atribuída essa nobre tarefa, ele faz uma afirmação do que não é verídico, sabendo disso, porque, óbvio, todos nós podemos cometer um erro, mas ele tendo a consciência, sendo uma coisa, um erro grosseiro, uma adulteração grosseira, ele faz uma afirmação do que não é verídico, ele comete a chamada falsidade ideológica. E no momento em que ele comete a falsidade ideológica, ele fica tipificado no artigo 299 do Código Penal, que diz o seguinte: omitir em documento público ou particular declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa, ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar
direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fatos juridicamente relevantes. Pena, reclusão de 1 a 5 anos de multa se o documento for público e reclusão de 1 a 3 anos, também acompanhado de multa, se for particular. E aqui, pegando o gancho do que meu colega Jean falou, o tipo penal em análise aqui, ele tem como bem jurídico tutelado exatamente a fé pública. Exatamente a fé pública. A confiabilidade dos documentos, sejam públicos ou particulares, quanto ao seu conteúdo a partir de uma declaração do advogado, do contador, do técnico. Portanto, essa declaração graciosa, sabendo que não corresponde ao original, configura falsidade ideológica, porque atenta-se contra a fé pública. E aí, repito, eles estão já cansados de ouvir, mas a fé pública ela é fundamental. E veja, essa declaração, portanto, de autenticidade de um documento, melhor dizendo, essa declaração de autenticidade de cópia que não corresponde ao documento, que o profissional, valendo-se da sua condição, porque ele está inscrito na Ordem dos Advogados, ele está inscrito como contador, ele valendo-se dessa condição, se ele faz isso por culpa grave, ou seja, por uma imperícia, por uma negligência que pode acontecer às vezes, não vou assinar aqui porque é meu amigo, por uma negligência qualquer, ou pior ainda, por dolo, ele vai poder ser enquadrado no tipo previsto no artigo 299 do Código Penal. Ele vai poder responder a um processo disciplinar, seja no Conselho de Contador, seja no Conselho da Ordem, ele vai poder responder. Eu acho muito interessante conversas dessa natureza e exercito muito, enquanto presidente do Tribunal de Ética. O Tribunal de Ética da OAB tem 13 turmas, são 130 advogados. Nós exercitamos muito um papel preventivo, um papel de informação, porque, às vezes, especialmente o jovem profissional, ele não para ver o alcance do ato que ele está praticando. Então, isso é muito importante. Um outro exemplo, para a gente não ficar somente nesse, mas um outro exemplo que bem caracteriza isso, e aqui é mais específico do advogado, é a questão do visto do advogado no contrato constitutivo de sociedade. Veja, isso já é fruto e inspirado numa participação preventiva. Veja, você tem uma previsão em lei federal, que o Estatuto dos Advogados é lei federal, onde consta que os atos e contratos constitutivos das pessoas jurídicas, sob pena de nulidade, só podem ser admitidos a registro nos órgãos competentes quando visados por advogado. Esta mesma regra tem no decreto 1800, que é aquele decreto que regula a lei que dispõe sobre o registro público em empresas mercantis. Qual é a inspiração? Aquela que falamos no começo. É diminuir um pouco a importância do público e chamar para participar com responsabilidade os atores da vida e da iniciativa privada. Aqui, no caso específico, a ideia, e teve até a DIN na época, no Supremo e tal, a ideia é de você minimizar a possibilidade de erros grosseiros. Por quê? Porque, assim como o contador, o advogado, ele é um profissional especializado nesse segmento, e ele pode, numa leitura, porque, veja, quando diz dar o visto,
não é presença. Ele não assina lá apenas marcando presença. Ele tem que ler o que ele vai assinar, por óbvio. E, muitas vezes, ao ler, ele pode recomendar eventuais alterações, eventuais conflitos ou impossibilidade, regras básicas, diria eu, regras básicas. Então, veja, o advogado que assina um ato constitutivo sem a cautela de ler para constatar o que eu vou chamar aqui de erros grosseiros, ele poderá, inclusive, ser enquadrado numa circunstância que evidencia inépcia profissional. E se evidencia inépcia profissional, dentro do Estatuto da Ordem dos Advogados, ele responde para o processo ético. Então, veja, é muito interessante que todos, quando temos este poder, tenhamos a consciência de um comprometimento ético acima da média normal. Na hora que você declarar a autenticidade de uma cópia, você está agindo o que era exclusivo do tabelião. Veja que a gente precisa ter a consciência deste papel nesta hora. Óbvio que nós somos prestadores de serviço, óbvio que nós vamos buscar a harmonia dos interesses, é claro, mas o interesse público tem que estar acima. Então, veja, agora, importante dizer que, nada obstante um contrato constitutivo esteja avisado por advogado, a junta, a equipe de Jean, ela não fica dispensada de aferir a adequação, ela vai verificar, ela não fica isenta, ela, para proceder ao arquivamento, ela vai fazer a verificação, mas o que se tem em voga é que muitos instrumentos vão à junta de uma maneira mais adequada aos diplomas legais e aos permissivos legais e às harmonias possíveis quando tem a participação de profissionais com conhecimento. Então, veja, para concluir e para a gente poder dar um aspecto prático à nossa conversa, tudo passa por uma modernização de procedimentos. Portanto, tudo passa na busca da eficiência, da eficácia, prazos adequados. E isso, o que se viu é que há uma necessidade de uma participação comprometida dos agentes, também da iniciativa privada. E se dá poder, mas se atribui responsabilidade. Com isso, eu fico à disposição dos colegas e de todos os que aqui estão participando, agradecendo mais uma vez, esperando ter atendido a expectativa, porque nem sempre é fácil, como eu disse, falar após a fala de Jean, porque ele já aborda o tema de uma maneira bem interessante. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, professor. Nós que agradecemos a participação, a explanação, e demonstrar, né, que os advogados contadores adquiriram uma prerrogativa, mas, por outro lado, eles também têm uma responsabilização e um zelo, né? Não é apenas do zelo de profissional, só pensando é a responsabilidade de pensar que isso faz parte de algo muito maior, faz parte de uma economia de um país, faz parte de uma classe, né? Então, tem que ter essa responsabilidade. Como o professor Jean falou mais cedo, é apenas uma minoria que tem o interesse, né? Às vezes age de uma forma equivocada, mas a maioria, eu acredito que eles buscam sempre estar agindo de forma legal, com a boa fé. E agora eu queria passar aqui para a parte das perguntas. Pessoal do YouTube, se quiser, tiver alguma dúvida, já pode mandar as perguntas. Eu vou ler uma pergunta aqui que ficou. Tem duas perguntas. Acho que essa pergunta aqui não tem muito a ver com o tema, não, mas é uma dúvida mais de contador.
né? Fábio Júnior e Holanda, ele pergunta: necessita de um estabelecimento comercial para abrir uma empresa de serviços contábeis? Fábio, algum professor quer responder? O professor Jean, o professor Silvio? Se há necessidade de ter um escritório de contabilidade, um estabelecimento para poder abrir um escritório de contabilidade, para começar, na verdade, começar a prestar o serviço contábil? Atualmente, a gente já, inclusive, aceita a modalidade virtual, né, do desenvolvimento da atividade. Seria um espaço que vai ter que ter alguma identidade locacional, né? Agora, hoje em dia, o escritório virtual é uma realidade, né? Então, é um domicílio tributário, né? Sim, sim. Pois é. Ele tem que ter um endereço. Tem que ter um endereço. Pode até ser virtual, mas ele tem que ter um endereço, ele tem que ser localizado. Tem que ser localizado. Acho que tiveram poucas perguntas. A explanação foi muito boa, não deixou. E eu preparei, inclusive, equipe para isso, se fosse o caso, se precisasse um momento mais. Vamos abusar da junta comercial dessa oportunidade. Acho que dá para já pelo menos umas 2, 3 perguntinhas, dúvidas aí, viu? Até porque, Pompílio, para a gente, esse momento, inclusive, isso tem sido uma diretriz da presidente, né, de doutora Marise, de que essa aproximação com a classe de contadores, advogados, inclusive os empresários, seja de fato efetiva. Então, a gente tem tentado ao máximo levar isso ao pé da letra de garantir que ninguém saia daqui com dúvida. Quando eu digo aqui, é a junta comercial mesmo. Essa proximidade, para mim, é um marco da minha gestão como diretor, fazendo, logicamente, alusão ao que ela me passa como gestora também. Não, bacana. Não, o que eu ia comentar só exatamente disso, no momento que você promove essa aproximação e permite uma socialização melhor das orientações e aconselhamentos, a chance de tudo correr bem, tudo correr certo, é bem maior. Portanto, aquela história que eu comentei, a eficiência, a eficácia passa por uma divulgação do conhecimento. E eu acho que Jean está aí batendo na tecla nesse sentido. Não, tá bacana. Essa aproximação, eu como contador, como profissional atuante, eu tenho percebido essa aproximação da junta comercial, do CRC, dos profissionais. Já mais uma pergunta. Com o balcão único, há a possibilidade de dispensa de contador, advogado para abrir uma empresa? Essa é a pergunta do Anderson Araújo. Você repete, por favor, Pompílio, porque agora eu vou entrar com a equipe. Pronto. Com o balcão único, há possibilidade de dispensa de contador / advogado ao abrir uma empresa? A pergunta é se é necessário, de fato, ter o contador e advogado para abrir empresa, é isso que ele quer saber? Isso. Vamos lá. Boa tarde. Eu creio que ele esteja se referindo se o contador poderá certificar o documento, como é feito com a maioria dos processos hoje. Creio que seja mais ou menos nessa modalidade. O que o requerente ele tem que ter atenção é no requisito do balcão único, que é um registro automático. E aí a obrigação é do titular ou aqueles sócios que compõem o QSA da empresa. Eles precisam estar certificando o documento, e não o profissional contábil. E não há já indo para outra situação, não há necessidade que conste a indicação de um contador dentro do processo. Isso aí seria opcional. A não ser que seja uma atividade, né, que no momento do preenchimento do DBE, né, a gente sabe que tem aquela obrigação de ter a indicação de um profissional contábil, um escritório, né, contábil para estar constando ali dentro do preenchimento. Inclusive, Pompílio, para nós, como junta comercial, é de extrema importância que as partes sempre procurem ajuda profissional. Isso facilita para ele, que evita erros, que evita retornos, e é melhor para nós também como análise técnica, porque evita que futuramente seja verificada alguma inconsistência, alguma situação que acarrete, inclusive, prejuízo para o empresário, né? Para quem quer empreender. Diga-se de passagem, às vezes as pessoas evitam fazer a contratação de um profissional advogado ou contador
justamente para evitar aquele custo. E aí a análise do custo-benefício, às vezes ele acaba acarretando num prejuízo maior futuro, haja vista que contadores e advogados são capacitados para desenvolver aquele tipo de serviço. Quando, às vezes, a parte, nem sempre é notadamente para reduzir um custo, mas quando a parte resolve fazer isso por livre e espontânea vontade, existe uma consequência, talvez, de não ter a perícia correta para poder praticar aquele ato. E aí, às vezes, ele ganha uma vantagem naquele momento, que pode até, mediante o registro automático, até conseguir um deferimento, mas lá na frente ele pode ter uma consequência que pode acarretar, inclusive, prejuízo para aquela atividade empresarial que ele resolveu desenvolver. Então, eu sempre vou bater na tecla. Até porque, inclusive, eu aproveito essa oportunidade para dizer, não é raro a gente receber tickets aqui de dúvidas em relação a questões meramente técnicas e que pode ser sanada facilmente se assistido por um contador ou por um advogado. Então, eu repito e afirmo, sempre prezem pela contratação de um profissional habilitado para poder praticar qualquer ato que seja, porque às vezes a vantagem que a pessoa pensa que está tendo agora é uma desvantagem futura. Não, com certeza. Tem outra pergunta aqui, do Renan Oliveira. Renan Oliveira fala, boa tarde. No caso de um civil / cliente apresentar um documento físico presencialmente e esse, de alguma forma, for fraudado, como fica a autenticidade do contador e do advogado? A pergunta não está muito clara, não. Eu estou até lendo aqui. Apresenta o documento físico presencialmente. Quando ele fala presencialmente aqui na junta, é isso? Não, ele para o contador. Ele leva para o contador um documento fraudado. Perfeito. Um documento de identificação fraudado, por exemplo. Foi isso que eu entendi. Jean, com relação a isso, deixa eu fazer uma pontuação. Veja, o advogado, o contador, ele poderá ser vítima também de uma pessoa que agiu de má fé. Veja, se o documento original, por isso que você, quando declara a autenticidade, o que você está declarando é que aquele documento está igual ao original. Uhum. É isso que você está declarando. Aí também tem um limite da sua responsabilidade. Agora, se no original ele, de uma forma muito bem feita, conseguiu adulterar aqui ou ali, que o olho simples, a leitura simples não percebe, aí não pode ser responsabilizado. Só uma perícia, porque, repare, também você não pode exigir que o contador e o advogado submeta um perito para olhar o documento. Não é isso. Você lê o documento. Bom, essa cópia está igual a esse original. Ok. Você assina. Ah, não, mas depois você constata que num trabalho de grande qualidade houve ali uma falsa... O que não pode é a cópia está de uma forma e o original de outra. É isso que não pode. Uhum. Não sei se Jean pensa da mesma forma, mas é assim que... Corroboro o entendimento e, inclusive, aproveito para poder ensejar que cada um vai responder dentro da sua culpabilidade. Se o ato foi praticado pelo cliente, o cliente vai responder dentro da culpabilidade dele. Se induziu o advogado ou o contador a erro, também. E diga-se, e vou mais além, os nossos julgadores também são induzidos a erro. Quando eles apresentam, esses são, de todos, acredito que seja que a principal vítima é o julgador, porque o julgador recebe ali um instrumento para ser analisado. Baseado na boa-fé, ele parte do pressuposto que aquele documento está dentro do padrão. Só que, às vezes, a pessoa faz uma fraude tão bem elaborada que o julgador se passa. E aí, depois, ele vem, que o processo foi colocado em nulidade, eu quero saber por quê. E aí, como é que fica? Então, assim, a legislação para esses casos já prevê, responsabilizar todo mundo na medida da sua culpabilidade. Então, será isento aquele que não agiu de má fé, se conseguir provar que não houve má fé na prática daquele determinado ato. Não, com certeza. Tem uma pergunta aqui, eu acho que não está muito relacionada com o tema, mas é uma pergunta importante. É a pergunta... mudou aqui. Subiu. Apagaram a pergunta. Apagaram a pergunta aqui. Mas a pergunta dizia qual a importância do profissional contábil se aprimorar, fazer curso de aprimoração, fazer cursos.
o CRC, ele pautuou a educação continuada como requisito do profissional contábil. E, além de ser importante para o profissional, para a questão de atender os requisitos da legislação, é importante para o profissional estar sempre atualizado, né? A profissão contábil, também, da mesma forma que a profissão do advogado, ela altera muito durante o tempo. Nós temos aí, por exemplo, de 2 anos para cá, eu acho quantas vezes o portal da Junta Comercial ele alterou. Você precisou se entender, né, fazer um curso, aprender mais sobre o portal da Junta Comercial. E o contador ele tem sempre que estar atualizado, até para poder evitar prejuízo para ele, os clientes. É importante o profissional estar sempre se aprimorando. Eu queria fazer uma pergunta aqui, na verdade não é uma pergunta. Eu queria que os professores, tanto o professor Jean como o professor Silvio, falassem para os contadores que eles têm receio de utilizar essa prerrogativa. Eu conheço colegas de profissão que eles não atestam a assinatura e não autenticam o documento. Eles têm o receio de serem penalizados. Então, eu gostaria de saber qual é a orientação que a gente pode passar para esse contador. Doutor, vai falar? Eu posso falar inicialmente. Vamos lá. Nesses casos, eu acredito que como tanto o doutor Silvio falou quanto eu reiterei, é importante entender que todo mundo vai responder dentro da margem de culpabilidade em decorrência da prática de determinado ato. Uma orientação que, em regra, eu posso até dar para alguns profissionais o cliente te procurou para poder apresentar documentos entendidos como verdadeiros, faz o documento internamente no seu próprio escritório ou no seu escritório de advocacia ou de contabilidade, onde aquele cliente também ateste que está entregando o documento de tal forma e que ele reconhece que aqueles documentos são verdadeiros. Por que eu digo isso? Porque se cada um vai responder dentro da sua culpabilidade, o contador, o advogado, se ele apresenta para a gente aqui um documento e a gente percebe que aquele documento é fraudado, foi alterado de alguma forma, ele vai ter a possibilidade de provar que não necessariamente ele foi o autor daquela fraude. Então, observe que acaba sendo uma transferência de responsabilidade. O cliente transfere para o contador aquela responsabilidade de atestar, de autenticar aquele documento, e o contador submete à junta para poder aprovar. De todos, a vítima maior acaba sendo a junta. Porém, o profissional, para não se colocar numa condição de vítima, já que também recebe o documento, é importante que estabeleça com o seu cliente essa relação de confiança, onde ele também vai estar atestando internamente no seu escritório. Isso geralmente é uma orientação que eu sempre tenho em mente, porque todo cliente que se direcionar no escritório, seja ele de advocacia ou de contabilidade, em regra, possui sua pasta, né? O escritório deve ter a pasta do seu cliente. Se o cliente entrega documentos para aquela análise, é importante que entre eles também seja traçado esse princípio da boa-fé, né? Então, a boa-fé ela vai nortear desde o início da relação contador-cliente ou advogado-cliente, como cá também junto contador-advogado, junta comercial. Então, acho que eu acredito que seja uma alternativa bem interessante, talvez, para poder garantir que ele consiga atestar que a má-fé, se houve, não partiu dele. Professor Silvio, quer fazer alguma complementação? Não, o cuidado é exatamente o de você fazer o comparativo dos documentos. O que está dito ali, propriamente, o seu conteúdo do que está dito ali, não é o foco quando você, como profissional, promove a autenticação da cópia. O conteúdo não nos compromete. O que compromete é se ele não espelhar o original que foi apresentado. Então, veja, aqueles que estão mais cuidadosos puderam ter sua pasta, guardar aquela cópia e tal, mas o original, o documento original, ele vai ser apresentado e vai ser, naquele momento, confrontado. O texto do que está ali, o que está dito ali, a ideia que está no documento, não é que se coloca em discussão. O que se coloca em discussão é se o que está em um papel é o que está no outro.
É isso que se coloca. Ah, não, mas aqui foi posta uma afirmação inadequada. Essa afirmação inadequada está no documento que eu autentiquei? Está. Então, a minha atuação foi correta. A afirmação inadequada é outra apreciação. Tá certo? Não sei se eu fui claro. Não, foi claro. Sim. Tem outra pergunta aqui da Laís Almeida. Boa tarde. No caso do cliente ter certificado digital e utiliza esse certificado para assinar o processo de abertura empresarial, o contador precisa assinar a autenticação de documentos? Boa tarde, aqui é Lucas, julgador. Nesse caso aí, como o próprio sócio, no caso de uma sociedade limitada, por exemplo, que pode ser unipessoal hoje em dia, se ele tiver o assinador digital, ele próprio pode assinar o seu documento sem a necessidade de ter um contador. Aí, como o Sandro falou aí há pouco, a gente recomenda, inclusive, que contrate um profissional contábil, um advogado, ou até as duas figuras, porque vai auxiliar em todo o seu, na sua elaboração do seu contrato, para poder que o contrato saia realmente de forma amarrada e que não tenha erros, não só com relação à formalidade, mas com relação à materialidade do ato em si, as cláusulas, quais são as cláusulas adequadas ao seu negócio, etc. Então, é recomendável, porém não é obrigatório. Se ele tiver realmente ali o assinador digital, ele vai poder fazer o seu ato independente da contratação de um profissional, via de regra, a depender, claro, da situação de ser uma atividade específica que exija, mas via de regra não se exige. Lucas, obrigado. É importante ter sempre em mente que esses atos de pessoa jurídica, o registro de atos de pessoa jurídica, o registro é de fundamental importância para a segurança dos negócios. Então, veja, no exato instante em que você vai transacionar a partir de um direito comercial que, desde século anterior ao passado, já tinha a confiança como elemento primordial, é fundamental que esses registros das pessoas jurídicas sejam feitas de forma adequada para que esta segurança continue sendo o ambiente nos negócios. Por isso, não tem ninguém agindo sozinho aqui. Obrigado, professor. Tem outra pergunta aqui, de Marisete Santos. Boa tarde. Sabemos que com os meios digitais terá muitos benefícios, mas também desafios. As juntas comerciais estão preparadas em meio à fraude? A fraudes? Marisete Paulo Afonso. Os sistemas estão sendo aprimorados, né? Os avanços tecnológicos estão aí para todos. Contudo, entendemos que as juntas comerciais elas são obrigatoriamente, necessariamente, órgãos de registro também e de integração, né? Então, assim, é mais fácil para a gente, quando dá análise de processos, identificar erros grosseiros. E na identificação de erros grosseiros, buscar a responsabilização desses envolvidos. Contudo, ressalto que não agimos obrigatoriamente como um órgão fiscalizador, né? Mas diante de uma situação em que seja evidenciada e comprovada uma fraude, notadamente os órgãos serão acionados, quer seja a polícia, quer seja órgão de conselho de classe. Então, é nesse sentido. Os sistemas, eles, conforme eu falei, eles estão sendo aprimorados para este fim. Mas, lembrando que a análise é humana também. Então, o profissional que peticiona para a junta, ele, de certa forma, tenta induzir o julgador a erro, né? Infelizmente, em alguns casos, ele acaba conseguindo, porque, de fato, são processos que sofrem uma ação humana. E algumas fraudes são tão bem feitas que somente através de uma análise mais técnica, quando eu digo aí uma apuração a nível de investigação mesmo, consegue identificar aquela fraude. E aí você tem tanto a pessoa vítima da fraude, como também a própria junta acaba sendo uma vítima, né, daquele ato fraudulento.
mas a resposta é: os sistemas estão em aprimoramento para poder estar identificando isso. Contudo, atualmente a gente consegue identificar mais quando se trata de fraudes grosseiras e que a gente acaba encaminhando para poder adotar as medidas necessárias. Inclusive, nós temos uma legislação específica para poder estar invalidando atos possivelmente fraudados, né, fraudulentos. Isso. E veja que como disse Jean, é uma competência que não é da junta. E estatisticamente, você tem um percentual muito pequeno. Agora, não é fácil, muitas vezes, você fazer a checagem de uma assinatura. Pompílio, se você olhar a sua assinatura de 15 anos atrás e olhar de hoje, talvez elas estejam bem diferentes. Totalmente Mas foi diferente. você que assinou uma e outra. Então, você imagine para um servidor da junta que não tem o estudo daquelas repetidas assinaturas para identificar, não ia andar processo na junta. Então, você tem que olhar também a questão da eficiência, da efetividade, que eu repito sempre. Agora, o servidor da junta, ele vai, como disse Jean, no erro grosseiro. Mas no cara que ele falsifica com grande... Não tem como. Eu pego a minha assinatura de 20 anos atrás, pego de hoje. Outro dia, um estagiário aqui do escritório levou um documento para minha irmã, ela me ligou e disse: não foi você que assinou? Eu disse: foi sim, foi eu. Está completamente diferente. Então, a evolução do grafismo, a evolução da assinatura existe com o passar do tempo, as pessoas mudam. Então, isso também complica. E não é competência da junta fazer essa verificação neste nível. Seria muito mais prático a gente ficar exigindo aqui reconhecimento de firma. Mas aí vem a questão da desburocratização, da celeridade. A gente não pode nem fazer isso. Com certeza. Professores, uma orientação, qual a orientação que a gente daria para o contador que recebeu um cliente que abriu a empresa em nome dele, de forma fraudulenta? Falsificar a assinatura e abrir a empresa em nome dele. Qual o primeiro passo que o contador deve, primeira orientação que o contador deve passar para esse cliente? Quais são os órgãos que esse cliente deve comunicar primeiro? Pronto. Inicialmente, o primeiro passo que essa pessoa lesada tem que fazer, notadamente, é registrar o boletim de ocorrência. Ciente de que alguém utilizou seus dados para fins escusos, registra o boletim de ocorrência e munido desse boletim de ocorrência, ele vai procurar os órgãos onde ele foi supostamente levado como vítima, né? Em se tratando da junta, ele pode, inclusive, peticionar para a gente a situação, que aí a gente vai ter que abrir um processo específico aqui, seguindo todo um rito, logicamente, né? Se tratando de assinatura, vai precisar ser feito também um exame, uma perícia datiloscópica, grafotécnica, desculpe, gente. E aí, feito isso, o trâmite vai ser dado prazo também para defesa, né, da parte aparentemente questionada e, consequentemente, ao final, sendo entendido que houve de fato a fraude, o ato pode ser anulado, a empresa pode ser cancelada, enfim. É nesse sentido que ocorre, mas sempre, inicialmente, procurando a autoridade policial, que é quem, de fato, vai poder estar fazendo a percepção criminal para fins de apuração de culpabilidade, autoria, culpabilidade e materialidade, né? Exatamente. Tem que... A autoridade policial, a investigação nessa esfera, mas é importante fazer a comunicação à junta para que ela possa, muitas vezes, até fazer uma anotação, uma pré-notação. Agora, o que eu queria dizer, Pompílio, que às vezes você tem um MEI e a pessoa, às vezes, se dirige à junta, quando deveria ser a Receita Federal. Então, isso é importante porque existe o processo que você vai fazer via junta, mas o MEI é pelo portal do empreendedor, e aí já a sua equipe pode me confirmar, é pelo portal do empreendedor, isso é da sociedade evoluída, da sociedade moderna, mas tem os males também. Então, você tem que orientar o contador
a depender desse tipo empresarial, ele tem que ir à Receita Federal também, além da junta. Não. Tá certo? Perfeito. Nessa mesma hipótese, se a assinatura foi atestada pelo contador, a junta comercial, ela comunica diretamente o contador e o conselho, ou tem que ser o contribuinte, o cliente, né, o contribuinte? Vamos lá. A gente, logicamente, é aberto um processo administrativo, né, que tramita, e aí as partes possivelmente envolvidas, elas serão notificadas para a apresentação de suas razões, sejam elas na esfera de defesa ou de convalidação do ato. Ele vai ter a oportunidade, até porque em todo e qualquer processo é garantido o direito da ampla defesa. E aí, só após é que a gente vai conseguir, se for o caso, invalidar o ato ou não. Porque o que acontece em alguns casos é que algumas pessoas, de fato, assinam os documentos. Uhum. Só que aí, por algum lapso ou outro, diz que não assinou ou esqueceu que assinou, né? Isso acontece muito, por exemplo, acontece muito em pessoas que acabam exercendo uma ocupação, arranjam um trabalho, digamos assim, e o empregador pede para ele assinar um documento em relação, como se ele fosse o MEI. Olha, estou te contratando como MEI. E aí depois ele procura os órgãos e diz assim, não, eu não assinei. Quando na verdade ele assinou. Talvez ele tenha sido induzido, que aí a gente já vai para uma outra análise, né? E por isso a importância de garantir também a ampla defesa. Como também acontece, viu, Jean, no ambiente familiar. Às vezes um primo, um irmão, um parente pede ao outro e a pessoa nem lembra que assinou ali, e 10 anos depois, quando o negócio jurídico, o negócio desanda, é que ele vai dizer, não, eu não assinei. Mas ele, muitas vezes, repare, tudo depende do caso concreto. Existe a situação de vítima, existe. É um percentual que não é grande, mas existe também a situação como o Jean mencionou aí. Só um minutinho, eu acho que a gente não tem... Doutor, inclusive, eu aproveito essa oportunidade para dizer que, em alguns casos, a junta comercial ela tem um mecanismo que possibilita, inclusive, que as pessoas evitem fraudes com seus dados. Eles podem fazer um requerimento, inclusive, nas juntas comerciais, para fins de bloqueio de CPF, digamos assim, onde ele, fazendo um pedido, ele pode estar solicitando que ninguém abra empresa no nome dele, grosseiramente falando, né? Ele pode fazer uma anotação, né? E aí a gente vai ter no nosso sistema aquele cadastro da pessoa específica, em que, se alguém abrir uma empresa no nome dele, vai gerar um alerta, digamos assim. E aí a gente vai ter que atestar para saber se de fato foi ele ou não. Então, são mecanismos de controle também que, de certa forma, acabam funcionando, né? A gente teve um exemplo aqui recente em que uma pessoa a mãe, na verdade, tinha feito esse bloqueio de CPF para que não registrasse a empresa no nome da determinada pessoa. E aí, depois de um tempo, ele acho que passou no concurso ou fez alguma coisa e ele precisava de uma certidão. Quando puxou, estava lá como se ele tivesse uma empresa, mas na verdade ele não tinha uma empresa. Era aquela observação referente a esse bloqueio para que ele não conseguisse abrir empresa. E ele falou, não, mas eu não fiz isso, eu não pedi isso. Quando foi se apurar, identificou-se que, na verdade, a mãe, lá atrás, né, quando ele não podia manifestar vontade, digamos assim, a mãe fez esse bloqueio e aí, portanto, ele teve essa restrição. E isso demonstrou, inclusive, a efetividade da ação, né? Ele não conseguiu, aí ele, logicamente, adotou os trâmites necessários para poder desbloquear, mas foi exitoso. Então, existem também ferramentas que possibilitam que algumas pessoas evitem terem seus nomes utilizados para fins fraudulentos. Acho que a gente não tem mais perguntas, deixa eu ver. Não, aqui é só manifestação. Pessoal falando que muitos contribuintes, eles não procuram os contadores na abertura da empresa, foi o assunto que nós já falamos, e abre com quem não é errado. E, além disso, que eu já vi algumas situações, eles abrem a empresa, não pedem o enquadramento do Simples Nacional, passa do prazo, e quando eu procuro o contador, já não tem mais o que fazer. Isso é comum. Acho que sai da faculdade, quer abrir um negócio e acaba fazendo trazendo esse problema. Abre a empresa, não procura um profissional com conhecimento adequado, e depois que não pode mais enquadrar no Simples Nacional, a solução, muitas das vezes, é encerrar a empresa e abrir uma nova. Então, para evitar esse prejuízo, o ideal é que
os contribuintes, os clientes, eles procurem profissionais capacitados, né, contadores, advogados, que tenham conhecimento para dar a orientação devida e não correr risco de ter um processo deferido, ou ter o processo deferido, mas ter o processo deferido de forma errada, forma equivocada, que traga um prejuízo maior no futuro. A gente vai caminhar para o encerramento, já não tem mais perguntas. Eu tenho uma pergunta também, não é muito relacionada a esse tema, mas aproveitar a equipe da Junta Comercial, eu quero saber como será essa transição do EIRELI para o SLU. Se vocês têm ideia, se vão ocorrer de forma automática, né, alteração no cadastro de nome, por exemplo, da natureza societária. Já tem alguma definição? Bom, a gente pergunta, diga-se de passagem, bastante complexa, assim, a gente tem discutido bastante internamente como é que vai se dar isso, porém, como o Jean falou no início da explanação dele, a gente é vinculado a um órgão técnico que se chama o DREI, né? Vocês conhecem bastante. É um órgão federal que é responsável justamente por unificar os procedimentos. A sociedade limitada unipessoal, ela veio justamente para possibilitar que se abra uma empresa com um único sócio. Então, o que é que acabou acontecendo? A EIRELI se tornou desnecessária. Só que o que ocorreu? A lei que revogou, digamos assim, que criou a figura da limitada unipessoal, ela não revogou expressamente a EIRELI. Se vocês forem olhar no Código Civil, ela ainda é vigente, a figura da EIRELI em si. Então, tecnicamente, digamos assim, ela não está revogada. Por isso que as juntas comerciais, elas não aboliram a EIRELI. Mas o que a gente tem percebido é que há uma descontinuidade desse tipo jurídico. E essa é a intenção do DREI. O DREI, inclusive, ele já proibiu que houvesse novas aberturas, né, de EIRELIs. Hoje em dia você só pode abrir sociedade limitada. Agora, como vai se dar essa transição? Aí ficou do DREI regulamentar essa situação. Hoje em dia, a gente registra alterações de EIRELI e extinção normalmente. A gente não exige que faça uma transformação. Então, o que é que na prática isso acontece para os contadores e aí os clientes que estão ouvindo a live? Na prática, a EIRELI é tida como sociedade limitada hoje. Então, não tem nenhuma diferença prática com relação a isso. Então, pode ficar despreocupado com relação ao nome empresarial, etc. Tudo continua como a EIRELI. Na prática, vai ser tida com a responsabilidade limitada ali da sociedade limitada. Enquanto isso, estamos aguardando o DREI, mas o DREI já falou, previamente, que não vai ter custo nenhum para os clientes com relação a essa transição. Vai ser de forma automática, e aí a gente está aguardando, provavelmente, os órgãos técnicos, como a Receita Federal, se adequar para fazer essa alteração automática. E como a gente sabe que a realidade dos sistemas são diferentes no Brasil todo, em termos de juntas comerciais, eu acho que está sendo complicado equacionar essa situação, mas como não tem gerado nenhum prejuízo, tem se adotado ainda o procedimento de manter na prática as mesmas consequências, né, digamos assim. Lucas, né, Lucas? Isso. Obrigado pela resposta. Não, a gente fica meio... A gente sabe que na prática está sendo dessa forma, só que acaba surgindo essa dúvida. Se eu vou fazer uma alteração, eu já faço uma transformação para aproveitar? Pronto, aí eu recomendo como julgador que faça. Não é obrigatório e os julgadores não têm essa orientação. Você pode alterar um objeto, por exemplo, de uma EIRELI, pode alterar o capital, pode baixar a EIRELI, pode fazer qualquer situação na EIRELI sem a obrigatoriedade de transformar em sociedade limitada. Mas é recomendável que, já que você vai gastar essa taxa, que você já faça essa transformação desse ato, com essa situação. Se não for baixar, né, logicamente, é interessante já que faça essa transformação. Muito embora, repito, que o DREI já se manifestou que não vai ter custo adicional lá na frente para que se faça essa transformação. Aqui no escritório, nós temos adotado a prática e já solicitar a transformação também. A não ser que o cliente esteja com muita pressa na alteração. Se o cliente está com muita pressa na alteração, para ser mais rápido, a gente não faz a transformação, porque a transformação tem um nível de exigência maior, né? Porque um novo contrato é um contrato manual, né? O contrato... Como a transformação ela não tem modelo que gera pelo próprio sistema, né? Ela tem mais exigências normalmente. Então, o cliente que está com pressa, ele acaba que
não é muito interessante, porque vai provavelmente cair em exigência. Eu julgo transformações aqui, é difícil eu deferir uma de primeira. Geralmente tem uma exigênciazinha ou outra que o cliente retorna e aí consegue deferir, mas é difícil de primeira deferir uma transformação. Verdade. Para a gente finalizar, parabéns. É só o pessoal agradecendo pelo evento. Eu achei que foi um evento muito satisfatório, deu para tirar bastante as dúvidas e aquele receio do profissional, do contador e do advogado autenticar os documentos. Apesar de já ter algum tempo que estamos utilizando, já existe essa possibilidade, alguns ainda não utilizam por medo. Então, acho que o evento, né, os esclarecimentos foram bacanas, e eu quero agradecer a participação do professor Jean, com toda a equipe da JUSEB, a participação do professor Silvio, e falar que o CRC está aberto a novos eventos. O CRC deseja continuar essa parceria que está dando certo. Essa aproximação está sendo muito, muito positiva, né, o ponto de vista de aproximação do CRC, JUSEB e dos contadores, está tendo uma base tríplice. Antes, os próprios contadores, eles sentiam que até o CRC era um pouco mais distante, e a gente tem notado que o CRC está mais próximo dos contadores, principalmente nós que somos do interior. A junta comercial, ela, às vezes, para nós que somos do interior, ela estava muito mais longe ainda, né? Às vezes só tem um ponto de atendimento que algumas dúvidas mais pontuais, o julgador, né, o atendente não conseguiu tirar, e parabenizar também pela evolução do atendimento dos tickets, né? A junta comercial, eles têm, até pela evolução, pelo tempo de resposta, está sendo um tempo bacana. Eu acho que esse prazo diminuiu bastante, e por isso eu quero mais uma vez parabenizar a junta comercial e a todos os palestrantes. O CRC está de portas abertas para receber mais vezes, espero que tenha outros eventos, inclusive com essas constantes, eu tenho certeza que com essas constantes alterações na legislação e também no sistema operacional, na parte operacional, nós teremos mais eventos, e eu espero que a junta comercial receba a gente da mesma forma que o CRC está recebendo, de portas abertas. E eu tenho certeza disso, claro. Pronto. Então, pode falar, doutor. Não, eu também quero agradecer aqui ao convite e dizer que estarei sempre à disposição. Obrigado, professor. Bem, eu me despeço agradecendo essa parceria que eu entendo como sendo uma tríplice, né? Advogados, contadores e junta comercial. Acredito que o sucesso e algumas melhorias que são implantadas são sempre pensando na celeridade, na efetividade, garantindo, sobretudo, a segurança jurídica dos atos que nós praticamos. A junta tem buscado ao máximo garantir e efetivar essa aproximação com os interessados, com aquelas pessoas que buscam a junta, e aí eu falo de forma ampla, porque essa é a visão da atual presidente, essa é a visão do diretor, e essa é, sem sombra de dúvida, a visão dos servidores que fazem parte dessa junta, né? Nós temos servidores de 30 a 40 anos, e a junta tem esse papel de garantir a efetividade de tudo aquilo que pratica. E acredito eu que faz muito bem feita, né? E então nós nos colocamos sempre à disposição, porque essa parceria é exitosa, né? Todas essas webinars que a gente faz, a gente percebe de imediato já a mudança na postura dos contadores, dos advogados. Hoje, por exemplo, acredito que nós conseguiremos ver a médio prazo, não digo nem a longo prazo, já o resultado desse momento, que hoje, para mim, é um marco, porque muito raramente toca-se num assunto tão sensível que é atribuir responsabilidade pelos atos praticados, tanto para contadores como advogados, né? E essa recepção de vocês para a gente é calorosa e só demonstra o interesse da classe em fazer prevalecer os ditames legais para garantir a celeridade que a gente tanto sonha.
Estamos sempre buscando. Recentemente mesmo eu estive com a presidente e ela falou: Jean, precisamos diminuir o tempo de tramitação dos processos. Eu falei: então vamos, a gente vai diminuir. Porque se a gente diminui o tempo de tramitação, a gente consegue estar melhor no ranking nacional e, por consequência, a gente consegue também fazer dessa Bahia um estado forte de fato e atrativo para poder fazer com que mais empresas queiram investir aqui. E esse é o nosso foco e, com fé em Deus, alcançaremos. E com a ajuda de vocês, claro, né? Grande abraço a todos. Eu só queria, Jean, fazer apresentar um caso prático meu, a questão do registro do balanço. Nós tivemos balanços digitais que foram registrados em 6 e 9 minutos. Então, uma evolução muito grande. A gente aguardava 3 dias para poder registrar um balanço. Então, a tecnologia, ela tem ajudado bastante. Eu acho que esse espírito de realmente querer fazer, o espírito da efetividade, tem ajudado muito, contribuído muito para a evolução da nossa economia, porque tudo que nós fazemos reflete, né, no cenário econômico do país. Ponto. Aproveito, inclusive, só para, por último, dizer o seguinte: neste momento, eu consegui trazer essa equipe toda aqui, sabe por quê? Porque nós estamos sem fila de processo. Olha o patamar de excelência que nós estamos chegando. Nós estamos hoje, se tivermos 2, 3 processos na fila para serem analisados, é muito. Logicamente, se vocês nos ajudarem diminuindo exigências, a gente consegue chegar no patamar de excelência, que é o que tanto buscamos. Vamos fazer um webinar, então, né, sobre as principais exigências, para a gente tentar evitar. E, com certeza, essa parte da exigência, eu acho que se a gente corrigir para cá, né, dos contadores orientando, a gente vai conseguir evoluir muito mais e diminuir esse prazo, porque é importante para todo mundo, para vocês e para a gente, né, como contador, você poder falar para o seu cliente: ó, daqui 3 dias sua alteração está pronta. Isso é muito importante. Perfeito. É isso, pessoal. Então é isso aí, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado. Quero agradecer a todos que participaram com a gente, tanto contribuindo, né, com suas explanações, e o pessoal que acompanha a gente também pelo YouTube. Lembrando a eles que acho que o prazo de 3 dias os certificados irão ficar disponíveis, vão conseguir baixar lá pelo sistema do SAIC. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado e boa tarde. Boa tarde. Tchau.